Olá, boa tarde. Quarta-feira, 20 de fevereiro, o Senado agora está no ar. O presidente do Senado recebeu hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Dias Toffoli, e o prefeito de São Paulo. Fernando Haddad pediu apoio do Senado para conseguir mais recursos para a capital paulista. Dias Toffoli anunciou a entrega do anteprojeto de reforma do Código Eleitoral. O ministro Dias Toffoli, presidente da Comissão de Reforma do Código Eleitoral, prometeu entregar o anteprojeto até junho. É a racionalização do processo eleitoral. Hoje, para um mesmo fato, o candidato pode responder a 2, 3, 4 processos ao mesmo tempo. Isso traz uma sobrecarga à justiça e uma irracionalidade, porque a pessoa às vezes é absolvido num procedimento e é condenado em outro. E entre outras coisas também, fatos relativos à prestação de contas, a financiamento de campanhas que nós estamos discutindo na comissão. O presidente Renan Calheiros também recebeu o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que pediu apoio para projetos de interesse da capital paulista. É um conjunto de iniciativas que todas somadas, vão representar um novo horizonte para São Paulo, que pretende sair dos atuais 3 bilhões de reais de investimento por ano, que é um valor completamente insuficiente para as nossas necessidades, para alguma coisa que supere 5, na melhor das hipóteses, chega a 6 bilhões de reais por ano de investimento. E ontem o presidente Renan Calheiros enumerou as medidas que fazem parte da reforma administrativa do Senado. A intenção é fazer cortes e mudanças para enxugar e tornar mais transparente a estrutura da casa. Na primeira reunião do ano, a mesa diretora aprovou várias medidas que devem gerar uma economia de 131 milhões de reais ao ano para o Senado. São pontos que fazem parte da reforma administrativa. Todos na linha de continuar a modernização continuada, de transparência, de melhorar a eficiência do Senado Federal para que os trabalhos legislativos e administrativos do Senado sejam os mais transparentes possíveis para toda a sociedade brasileira. O ato é consequente a partir do mês seguinte ao mês da publicação. Então, cada secretaria, cada estrutura administrativa vai ter a sua missão de fazer os cortes necessários para se chegar na redução que foi prevista pela mesa diretora. O presidente do Senado, Renan Calheiros, apresentou as decisões em plenário. Vai haver um corte de 500 funções de chefia e assessoramento, além da fusão de órgãos e secretarias. Nos gabinetes, o número máximo de funcionários admitidos sem concurso público cai de 79 para 55. Muitos contratos de mão de obra terceirizada não serão renovados e outros serão reduzidos. Será extinto o atendimento gratuito aos servidores da casa no serviço médico. A jornada de trabalho será ampliada de 6 para 7 horas corridas e fica proibida a nomeação para as carreiras de Polícia Legislativa, Saúde e Assistência Social. O que aprovamos hoje na mesa diretora é um conjunto de medidas visando a racionalização administrativa, a eficiência, a austeridade e o fim das redundâncias e desperdícios. O presidente do Senado anunciou ainda a criação do Conselho de Transparência e Controle Social, vinculado à presidência do Senado. Este conselho, ressalte-se, contará com cidadãos de fora do legislativo, da sociedade civil e terá por obrigação fiscalizar o atendimento das demandas por acesso à informação e orientar o funcionamento dos órgãos vinculados a essa tarefa. Outras medidas da reforma administrativa serão votadas em plenário. A mesa diretora também decidiu criar a Procuradoria da Mulher, que vai zelar pelas políticas de gênero em discussão no Legislativo e em assuntos relativos à gestão do Senado. 5 meses. Esse é o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal para o Congresso aprovar uma nova lei que redefine a distribuição do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. A decisão tomada no final de janeiro ainda precisa ser referendada pelo plenário do próprio STF, mas já produz efeitos no Legislativo. O FPE é composto por recursos do Imposto de Renda e do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. 74 bilhões de reais devem ser injetados nos estados e no Distrito Federal em 2013. A regra atual destina 85% do fundo às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 4 estados questionaram o modelo na Justiça: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio Grande do Sul.
As ações levaram o Supremo Tribunal Federal a determinar em 2010 que o Congresso teria 2 anos para aprovar uma nova lei que redistribuísse os recursos do fundo. Como isso não ocorreu, no início deste ano, o ministro Ricardo Lewandowski deu prazo de 5 meses para que o Congresso aprovasse essa nova lei. Agora, os parlamentares têm até maio para resolver o impasse. Ficamos em débito em relação ao Fundo de Participação dos Estados, que nós temos que encontrar uma forma de resolver essa situação para a garantia da sobrevivência dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nós temos um prazo estabelecido, a definição do novo Fundo de Participação dos Estados. Aí houve uma deferência do Supremo Tribunal, dando mais um prazo, e o Congresso terá que apresentar definitivamente uma nova legislação a respeito. Mudança que para o presidente da Confederação Nacional dos Municípios é urgente. Ele afirma que a atual regra de distribuição do fundo causa distorções e precisa ser atualizada. Tem estados que o FPE não representa nada. Esse caso de São Paulo, estados do Sul é muito pouco, mas para o Nordeste é muito grave. E lógico que também, se abatendo no Estado, que é um ente intermediário, União, Estado e Município que constitui a federação, os estados mais pobres, repito, no Nordeste, acaba tendo indiretamente esse reflexo também nos municípios, porque já estão com dificuldade de aplicar o mínimo constitucional em saúde, em a própria educação, essa demanda acaba sobrando para o município. A redefinição do Fundo de Participação dos Estados é prioridade na pauta do Legislativo brasileiro. Tramitam 10 projetos no Senado e 19 na Câmara dos Deputados para definir a nova distribuição do FPE. Um deles é o substitutivo de autoria do senador Walter Pinheiro. O texto estabelece como piso os recursos recebidos por cada unidade da federação em 2012. O valor excedente seria distribuído de acordo com critérios populacionais e de menor renda per capita. A matéria propõe ainda que essa regra tenha validade apenas até 2015, período em que o Congresso já teria aprovado uma nova lei sobre o tema. Os estados projetaram a sua receita, encaixaram num plano de trabalho até o ano de 2015. Então, nós não podemos promover transformações que signifiquem mudar essa lógica até 2015. Então, esse é o primeiro pressuposto. Segundo, era ajustar no substitutivo algo que pudesse dar o consenso sem esse embate. É natural que alguns estados queiram receber mais, outros não aceitem receber menos. Em março, os presidentes da Câmara e do Senado vão se reunir com governadores dos estados brasileiros e do Distrito Federal para discutir a redefinição do fundo. A expectativa é chegar a um consenso que atenda aos interesses das diferentes unidades da federação. A blogueira cubana Yoane Sanches veio nesta quarta-feira ao Congresso Nacional a convite de parlamentares do PSDB. Ela é autora de um blog que critica o governo cubano. Depois de muitas tentativas, Yoane Sanches foi autorizada a deixar o país e chegou ao Brasil na madrugada de segunda-feira. A visita tem recebido manifestações de apoio e protesto. Muita expectativa com a visita da blogueira cubana ao Congresso Nacional. Yoane Sanches foi recebida na Câmara dos Deputados por parlamentares de vários partidos. Ela veio assistir ao documentário Conexão Cuba-Honduras, do qual participa. O filme teve a exibição cancelada na Bahia após manifestações de protesto contra a presença de Yoane no Brasil. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.